Quero trazer uma palavra nessa tarde que se encontra no Evangelho do doutor, do médico Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Nós estaremos falando um pouco nessa tarde sobre ter Deus em primeiro lugar, sobre viver Deus em primeiro lugar. Às vezes as pessoas elas confundem essa questão de buscar Deus em primeiro lugar. Como diz lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E percebemos que tem muita gente que não consegue entender o que é isso. Ter Deus em primeiro lugar, irmãos, não é viver trancado em um lugar, em um ambiente, ouvindo música o dia todo, lendo a palavra o dia todo e orando o dia todo. Buscar a Deus em primeiro lugar não é isso. E percebo que tem muitas pessoas que elas estão confundidas com viver Deus em primeiro lugar. Eu falei buscar, tendo Deus, Deus em primeiro lugar. Mas vivendo Deus em primeiro lugar, irmãos. O que é viver Deus em primeiro lugar? Aqui, no capítulo 10, a partir do versículo 38 do Evangelho segundo Lucas, nós podemos ver aqui, irmãos, o que é buscar Deus, o que é viver Deus. Fala de Marta e Maria, todos nós conhecemos a história, nós falamos muito sobre isso aqui na igreja. E eu creio que você que nos acompanha aí pelo Facebook, talvez já tenha ouvido bastante sobre Marta e Maria. Porque é muito interessante, irmãos. Versículo 38 ao versículo 42. Estando a caminho, Jesus entrou em um povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Marta estava muito agitada e ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Ordena-lhe que venha me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, andas muito preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus queridos, aqui nós temos um exemplo bem claro do que é ter Deus em primeiro plano, do que é ter Deus em primeiro lugar. Aqui, nesses 5 versículos aqui, nós podemos entender, compreender o que é isso, o que é ter Deus em primeiro lugar, o que é viver Deus em primeiro lugar. Meus queridos, receber Jesus em casa, vamos levar para o lado físico, natural. Você receber Jesus na sua casa, você está lá sentado, assistindo televisão, e aí chega Jesus e senta do seu lado. E aí o que é que você faz? Olá, Jesus, tudo bem? Bem-vindo à minha casa. E aí você
Continua lá assistindo TV com ele, não é verdade? Então, aproveita lá o que você está assistindo, o que você vai estar assistindo, e continua lá. Mas não foi isso que Maria fez, tá? Tinha muita coisa para fazer em casa. Pelo que entendemos aqui, tinha muita coisa para fazer. Os afazeres de casa. As donas de casa aí sabem como é duro trabalhar em casa, né? Os donos de casa também. Eu também sou dono de casa, né? Também sou dono de casa. Eu também lavo prato, também varro casa, também lavo banheiro, eu também lavo roupa, eu também dou café à criança, eu também ajudo, oriento no dever de casa, as atividades de casa. Acorda cedo, quem acorda sou eu, né? Todos os dias, né? Bato lá acorda, mocinha, hora de estudar. Tudo online agora, né? Então, no momento certo, no horário certo, tem que acordar para assistir aula. E eu sei como é puxado os afazeres de casa. Eu sei. Eu já fui verdadeiramente eu já fui verdadeiramente dono de casa. A pastora, quando Melina nasceu, a pastora trabalhava, e aí nós achamos por bem que eu cuidasse de Melina. Imagine aí, eu que cuidasse de Melina, para que nós não tivéssemos uma babá. Então Melina com 6 meses, e eu que cuidei, então eu fui quem cuidei, eu fui quem tive que aprender cedo, com todo prazer. Achei por bem cuidar da minha filha do que contratar uma pessoa para fazer isso. E a pastora trabalhava, e eu cuidava de Melina e da casa. Então tinha ajuda da sogra, claro, em alguns momentos. Mas foi uma experiência boa, né, porque aprendi muita coisa. Aprendi a medicar uma criança, a perceber quando a criança não está bem, então aprendi muita coisa. E hoje já não sou mais pai de primeira viagem. Encontramos um pai ontem, e conversando com ele falando que o filho dele conseguiu colar o olho com Superbone, né? E ele disse que entrou em desespero, né? Porque imagina uma criança colar o olho, irmãos, com Superbone. Melina colou a mão na barriga, tá? Melina não colou o olho, mas colou a mão na barriga. Já foi mais, já estava maiorzinha. E aí ele conversando, falando pra gente, né? Como é que está sendo a vida dele com esse bebê. A criança já está andando, e aí os pais, muitas das vezes, eles pensam que a criança dá trabalho quando ela está molinha, novinha ali na cama, que ela não se mexe. Ali é o melhor momento da criança para os pais. Os pais fazem tudo dentro de casa, né? E a criança está lá, ela nem se mexe. Coloca no sofá e ela fica. Mas quando começa a se mexer, né? Eu lembro que Melina... Não, deixa eu terminar a história do irmão. E aí ele falando, né, que entrou em desespero. E eu falei, ô meu irmão, pai de primeira viagem é assim mesmo. Porque se a mãe é daquelas desesperadas, o pai tem que ser tranquilo. Lá em casa é assim, né? A pastora, em alguns momentos, mas eu sempre fui muito tranquilo, né? Então, isso ajudou. E aí eu falando para o irmão, falei, olha irmão, meu irmão, fica tranquilo. Porque criança é assim mesmo.
Você tem que ter calma, senão você não assimila num momento de desespero. Você não vai assimilar. Então, tem que manter a calma, tem que ter cuidado nesse momento de desespero. Você tem que ter calma. E aí eu falando para ele, né, que Melina, primeira vez que Melina caiu da cama, quase 1 metro de altura, irmãos. O galo na testa de Melina. Por quê? Porque começou a se mexer, irmão. Começou a se... Ela caiu, ela estava dormindo com a gente. E ela rolou, ela não rolava de lado. Ela enfiava os pés, irmãos, e caía para frente. Ou ela caía para frente ou nos pés da cama. Não era aquela criança que rolava. Ela enfiava os pés, ia para frente ou ia para trás. Chegamos no médico assim preocupado. O médico falou: relaxa, calma. Foi a primeira vez? Foi. Então não vai ser a última. E foi dito certo, irmãos. Com todo o nosso cuidado, com toda a nossa vigilância, voltou a cair de novo. Procurava, ela já estava no chão. A gente começou já a colocar uma proteção, né? E aí, graças a Deus, não se machucou. Mas a gente foi aprendendo com isso. Eu lembro que ela estava brincando dentro dentro do cercado, né? Chamado aquele cercadinho. E ela se engasgou. Ela estava brincando com um ursozinho lá, um brinquedo que tem lã dentro. E aí ela sufocou. E aí a pastora entrou em desespero. E agora? E ela sufocada. E aí eu meti o dedo na boca, na garganta assim. Puxei. Então saiu a lãzinha. Só que ela estava, você vê, só para você ter ideia, um pouquinho de lã, muito pouco, mas ela estava sufocando. Aí ficou bem, ficou ótimo. Levamos no médico, fez raio-x, fez raio-x e tudo. E que não adianta, né, irmãos? Raio-x, a criança engoliu qualquer coisa não, algumas coisas. Não adianta tirar raio-x no dia, porque não vai ver. Só vai ver quando inflamar. De 3 dias em diante. Só vê se há inflamação. Então, se a criança engoliu alguma coisa que não é sólido, né? O sólido normalmente vê. Mas aquilo que não é sólido, que vai causar uma inflamação, não vê no dia. Nem adianta. Era a lãzinha de um urso que ela tinha engolido. Se fosse para alguma parte sensível do seu corpo, o raio-x não via. E o médico falou: olha, se você quiser, você faz. Mas só vai ver daqui a 3 dias. Fizemos o raio-x no dia, por segurança. Acho que fizemos 3 dias depois, por segurança, novamente. Mas assim, são coisas que a gente vai aprendendo. Com o tempo a gente vai aprendendo. Mas vamos voltar, né? Porque eu falei sobre... Vim parar aqui porque falei de dono de casa, não foi, irmãos? Que existe dono de casa e existe dona de casa, né? Então Marta e Maria, essas 2 irmãs, imagine, irmãos, se com Jesus na tua sala você ia estar preocupado com feijão. Se Jesus na tua sala, tu vai estar se preocupando com casa que está suja para varrer, com pia de prato, com roupa para lavar. Só que aí onde está o problema? Aí onde está o problema? Tem muita gente se preocupando e deixando de viver a vida de Deus, porque tem os seus afazeres. Repetindo,
ter Deus e viver Deus em primeiro lugar não é se trancar em um local e dizer: pronto, agora vou colocar um fone, vou ouvir música o dia todo, vou ler o dia todo, vou orar o dia todo, não vou dar espaço à minha mente a pensar em outra coisa a não ser Deus, que é quase impossível, tá? Não é isso. Mas é você entender o tempo. A Bíblia nos diz, lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para você fazer a sua faxina, mas há tempo para você buscar Deus. Há tempo para você lavar os seus pratos. Há tempo para você buscar Deus. Há tempo para todas as coisas. E percebemos que tem pessoas, principalmente nessa tal dessa pandemia, que para muitos é isolamento, mas para muitos não é isolamento. Eu mesmo nunca tive isolamento. A prova é que nós estamos aqui, né, irmãos? Eu tenho que resolver muita coisa todos os dias, praticamente. Eu estou resolvendo coisas, né? Então, porque assim, nada parou, né, irmãos? Nada parou. As contas parou de chegar lá na sua casa? Porque na minha não parou, né? Não parou. As obrigações continuam a mesma coisa, de casa, da igreja, não parou nada, né? Não parou. Então, nós não podemos confundir o tempo, irmãos. As pessoas, elas têm confundido o tempo, elas têm perdido o tempo. Tem muita gente com muito tempo, mas elas não sabem aproveitar o tempo. Por quê? Porque Deus não está em primeiro plano. As pessoas, elas não aproveitam o tempo porque Deus não está em primeiro plano. Se Deus estiver em primeiro plano, ela vai aproveitar e ter um tempo com Deus. Porque quantas pessoas não estão tendo nada para fazer, mas elas também não estão buscando Deus. A intimidade delas com Deus não aumentou. Estávamos conversando ontem sobre isso. Quando essa pandemia acabar, como é que há de estar muitas pessoas, muitas vidas? Então, meu irmão, você que está em casa, você que não tem ido à igreja, você que não tem podido sair de casa, você que era frequente no ministério, não vacile. Não vacile, porque o diabo ele está trabalhando terrivelmente para esfriar muita gente, para quando voltar normal, que eu não sei quando e se vai voltar, as pessoas não ter mais vontade de ir à igreja. Então, desperta, fica ligado. E ter que se converter a Cristo novamente. Por quê? Porque não soube viver o tempo. Aqui, por exemplo, muitos irmãos estão vindo à igreja com todo o cuidado, né? Eu estou sem máscara, mas vocês estão com máscara, com distanciamento. Mas aqueles que não estão vindo, aqueles que não estão indo para lugar nenhum, aqueles que não estão aproveitando, buscando Deus nem no templo e nem em casa, aqueles que não estão sabendo viver esse tempo, aqueles que não estão vivendo, aproveitando Jesus em sua casa. E aí Marta vai reclamar com Jesus: ô Jesus, tu não se importa não? Isso não te incomoda? Da minha irmã ficar nos teus pés aí te adorando, e eu aqui me acabando de trabalhar? Eu simplifiquei as palavras, mas foi mais ou menos isso que ela falou. O Senhor não se importa com isso, não? E aí Jesus falou: Marta, 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 Marta. Versículo 41.
Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas. Pronto. Aí é o segredo. Anda ansiosa e preocupada com muita coisa. Ô irmãos, eu sei que tem muita gente, muitas pessoas estão preocupadas. E sem dúvida, não tiro a razão de umas, tá? Eu não tiro a razão. Eu não vou dizer que elas estão se preocupando à toa. Não vou dizer. Porque tem muita gente que está correndo o risco de ficar desempregada. Tem muita gente que está correndo o risco de ver a sua empresa falir, a sua empresa fechar as portas. Algo que lutou anos e anos. Então, eu não vou dizer que as pessoas não estão erradas em se preocupar. Não posso fazer isso. O que eu posso dizer é que elas devem ir para os Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. É a palavra que eu tenho para essas pessoas, tá? E que elas precisam ter cuidado, né? Confiar na palavra de Deus. Nós falamos sobre, nós temos falado muito sobre isso, no confiar no que Deus está falando, no confiar no que Deus tem falado. O que é que Deus tem falado na sua palavra? Que o que nós estamos vivendo não é novidade. O que é que Deus sempre falou na sua palavra? Que esses dias que nós estamos vivendo não é novidade, já está escrito. Tudo que tem acontecido no mundo não é novidade, Jesus já deixou escrito, avisando a gente. Olha como Deus se preocupa conosco. Ele não deixa que nada venha acontecer na terra sem que antes os seus profetas sejam avisados. E todos nós somos avisados. Nós já fomos avisados de pandemias. Nós já fomos avisados de pestes que iam ocorrer na terra. Não é novidade. Quem se preparou, amém. Quem não se preparou, misericórdia. Ainda dá tempo de se preparar aqueles que estão vivos. Porque o que tem de gente que tem morrido no Brasil e no mundo é assustador. Independente da questão mídia, né? Que fala, melhorou mais, mas falava de manhã, meio-dia e de noite, o dia todo sobre isso. Não dava direção para as pessoas. Não dava solução para as pessoas. Não dava orientação. É diferente da Bíblia. A Bíblia diz o que vai acontecer. E diz como você deve se comportar. Antes, durante e depois. Ele deixou escrito na sua palavra. Quando nós lemos, nós vemos. Ele deixou escrito tudo que ia acontecer. Para que nós nos preparássemos. Para que nós enfrentássemos a luta, a pandemia, o que é que seja, de frente, sem medo. Tenho falado sobre o medo. As pessoas têm muito medo de morrer. Se você vive para Deus, você não tem medo de morrer, porque a vida não é sua. Você não tem vida. A vida não é sua. A vida é de Deus. Foi Deus quem te deu. É dele. Ele vai levar na hora que ele quiser. Então esquece esse negócio de medo. Esquece medo, meu irmão. Esquece medo. Quando você tem medo de morrer, você está segurando a sua vida e dizendo: não dou, eu não deixo Deus levar. Você gruda, né? Quando você tem medo de morrer, você gruda com você mesmo, né? Não. Mas quando você não tem medo, quando a sua vida não pertence a você, não é problema seu. Não é problema seu. A sua vida não é problema sua. Sua vida não é problema para você. Sua vida pertence a Deus.
vai para o pó. A carne vai para o pó. E o espírito vai para onde? Para Deus que o deu. Então não é. É igualmente filho, mesma coisa. É igualmente filho. Os filhos não são nossos. Ah, meu filho, e idolatra e faz um monte de coisa e é engano. Os filhos não são seus. Os filhos são do Senhor, são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Deus te deu para você cuidar. Não são seus, é meu. Não. Cuide e cuide bem, porque você vai prestar conta pelos seus filhos. Tá? É como um bem que um amigo te deu. Tá? Olha, vou te emprestar essa caneta. Cuida dela, mas cuide mesmo. Se for preciso, morra por ela. Porque um dia eu vou te cobrar. Um dia eu vou te cobrar. E aí o que é que você vai fazer? E aí esquece, vai para o lixo, quebra, danifica, acaba a tinta. Aí 20 anos depois, chega eu. Eu vim buscar minha caneta, aquela caneta lilás que eu te emprestei no dia 15. No dia 15 de julho de 2020. Você nem lembra. Que caneta? Assim aos filhos, a mesma coisa. Mas cedo ou mais tarde Deus vai procurar. Vai te procurar. Cadê os meus filhos que eu te dei para você cuidar? Quero de volta. E aí você vai fazer igualmente a parábola dos talentos. Lembra? Jesus chegou para um e disse: toma, multiplica. Depois a gente acerta as contas. E aí ele simplesmente fez o quê? Eu vou enterrar. Eu vou enterrar porque ele vai vir buscar um dia, né? Se eu enterrar, está aqui. Só que Deus falou que era para ele multiplicar. Chegou para o outro, tome 2, multiplique. Depois eu venho acertar a conta contigo. Chegou para o outro e deu 3, não foi? Acho que foi 3, 2 e 1, se eu não me engano. No dia que Jesus veio, no dia que Jesus não, né? No dia que o seu Senhor veio, para que os 3 prestassem conta, um falou: tome o dobro. Falou: oh, maravilha, multiplicou, isso aí, fez a coisa certa. Chegou para o outro, que deu 2, oh, multiplicou, bom. Aí chega para o último: cadê o talento que eu te dei? Ah, eu enterrei. Eu sabia que o Senhor vinha buscar mesmo, cobrar. Eu achei melhor enterrar. Falou: ah, mas que sujeito infiel, mas que sujeito terrível. Eu te dei foi para tu multiplicar. Senão eu tinha dado para outro multiplicar. Eu tinha dado para outro, se eu soubesse que você não ia multiplicar. E a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi jogado na prisão, porque ele não multiplicou o talento. É semelhante aos filhos, tá? Por isso que você tem que ter 10, 12, como minha mãe teve, né? 14, eu vi um relato ontem de uma mãe que teve 17, eu falei: eita Jesus, glória a Deus, aleluia, né? Brincadeira, tá, irmãos?
Eu só tenho uma e estou orando para ver se é da vontade de Deus ter mais uns. Então, brincadeira à parte, mas é muito sério, irmãos. É muito sério. Levar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, é em tudo. É que você coma ou que você beba, é que você durma ou que você acorda, é que você vai tomar banho ou que você vai trabalhar, é que você venha à igreja ou que você não venha. Ter Deus em primeiro lugar é em tudo. Não é só vida espiritual, não. As pessoas, elas confundem muito isso. Elas acham que ter Deus em primeiro lugar é uma vida 100% santa, né? Não vou dizer 100% santa, né? Não é assim. Até porque nós somos pecadores. Não é nem santa, porque santo quer dizer separado, né? Santo quer dizer separado, alguém que é separado. Então, alguém acha que é ser separado, mas separado do mundo. Deus não fala que para ser santo é ser separado do mundo, é ser fora do mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos aqui, nós trabalhamos, nós bebemos, nós comemos, nós temos contato com as pessoas tementes a Deus e com pessoas que não são tementes a Deus. Então nós não vamos ter um outro mundo só para nós aqui na terra. Não temos. Nós vamos viver aqui na terra, nesse mundo, no meio desse povo. Que povo? Povo mau. E aí nós vamos deixar Jesus sair em nós. Como é que Jesus vai sair em nós? Como é que Jesus vai se manifestar em nós? Nos detalhes, em tudo. Aí Deus vai estar em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Em tudo que você for fazer aqui na terra, Deus vai estar em primeiro lugar, sendo exaltado. Então você não vai se colocar como eu. Você vai sempre colocar Jesus na frente. Qualquer situação que você tiver para resolver, você vai parar, pensar, analisar direitinho se está de acordo, se a sua decisão está de acordo com a palavra de Deus. Tá? É assim, irmãos. Isso é viver Deus em primeiro lugar. Ah, amanhã você vai para tal lugar amanhã? Aí você diz o quê? Se Deus quiser. Se Deus permitir. Então, é nos mínimos detalhes. Se for da vontade de Deus, irei. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se for da vontade de Deus, vai ser assim. Se não for, vai ser assim. É Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Não deixe Deus de fora de nada da sua vida. Não permita que Deus fique de fora de nada da sua vida. Qualquer decisão que você tiver para tomar, Deus é quem precisa tomar por você. Porque é Deus que vê todas as coisas. Os olhos dele estão sobre toda a terra, irmãos, ao mesmo tempo. Ele contempla todos ao mesmo tempo. Tá? Então, entenda o tempo. Entenda o tempo, entenda o que é prioridade. Prioridade, prioridade. O que é prioridade? O que é prioridade? Deus é prioridade, irmãos. Jesus é prioridade. Prioridade em tudo. Em tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando a palavra diz
quando a palavra de Deus diz que comamos ou que bebamos, acho que foi o apóstolo Paulo que falou, que comamos ou que bebamos tem que ser para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. Por quê? Que você coma ou que você bebe. Isso mostrando que é detalhes, é nos mínimos detalhes que nós precisamos servir a Deus. É numa conversa que você tem com alguém, é numa conversa com um vizinho, é numa conversa com um outro irmão, é numa conversa em família, é numa conversa na empresa, é numa conversa na faculdade, na escola. Quando você conversar, o apóstolo Paulo falando ao pessoal de Éfeso, quando vocês se reúnam, que saiam cânticos da boca de vocês, que seja conversas. Deixa eu abrir aqui, carta de Paulo aos Efésios, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. No capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecorosa ou indecente, mas a que seja necessária para edificação, para dar graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Aí o versículo 18 e 19 ele diz, capítulo 5, 18 e 19: Não vos embriagueis com o vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vida espiritual, vida interior, é o que está dentro de você, que está no seu coração. Por isso que da cisterna de água doce não vai sair água salgada, nem vice-versa. Cisterna de água doce sai água doce. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o sal da terra e sal e luz. Por que luz? Exemplo, ajuda, clareia. Luz clareia, luz direciona, luz te dá uma direção, te ajuda a enxergar no escuro. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Fazer as pessoas que estão nas trevas enxergarem. Através de você que é a luz, você clareia as trevas daquelas pessoas que estão nas trevas. A luz é para clarear as trevas. Onde há escuridão, haja luz, como Jesus falou no início. Só existia trevas e Jesus disse, haja luz. E aí foi gerado. Foi onde houve separação da luz e das trevas. Tá, irmãos? Então, nós precisamos entender isso. O real propósito da vida, com Deus.
da vida de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso é o nosso maior bem, é o nosso maior compromisso. É um compromisso que nós temos o tempo todo. Não um compromisso forçado, mas é um compromisso espontâneo, é um compromisso por amor. Nós somos escravos livres, né? Nós éramos escravos do pecado, Jesus nos resgatou. Então hoje nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos entender quem somos e o que Cristo é em nós. Mas para isso precisamos permitir que Ele se manifeste. Eu costumo dizer que Cristo precisa sair nos nossos poros, nossas atitudes. Cristo precisa se manifestar através das nossas atitudes. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada. Tá, irmãos? Tem alguma coisa errada. Então, o testemunho, o nosso testemunho, é quem diz se Cristo está em nós ou não. Se a vida de Deus está em nós ou não. Se estamos levando Deus em primeiro lugar ou não. É o nosso testemunho que vai dizer. Se Ele está sendo exaltado em primeiro lugar ou não. Se estamos levando a vida de Deus a sério ou não. É o nosso testemunho. É o seu testemunho. Na igreja? Não. É o seu testemunho fora da igreja. É o seu testemunho quando você está lá fora no mundo. É quem vai dizer se você está vivendo a vida de Deus ou não. É no momento das decisões que você vai deixar Deus agir ou não. Ou você mesmo vai, não, eu vou resolver isso. Eu vou resolver essa situação. Ou você vai dizer, Deus vai resolver isso para mim. Deus vai entrar com providência. Eu confio em Deus. Eu coloquei nas mãos dele e ele quem vai resolver. É quando você está lá no mundo. Tá? Não é quando você está aqui dentro da igreja ouvindo a palavra aí quietinho, não. Aqui é bom demais. Aqui a gente louva, a gente adora, a gente... Quero ver lá na esquina. Tem uma poça de lama lá na esquina, de água. Choveu, né, irmãos? Quero ver quando você estiver lá esperando os carros passar e você tomar um banho de lama. Misericórdia. E você dizer, ô Jesus, quero ver que água vai sair dessa cisterna. Se vai ser uma água doce ou uma água, ou um cloro. Entende? É isso aí, irmãos. É quando alguém claramente quer te pisar. Eu estava conversando com o Uber, um rapaz, peguei um transporte, né, por aplicativo essa semana, e conversando com ele falando, parou para estacionar, uma pessoa sinalizou que ia sair da vaga, e ele parou, né, para esperar aquela pessoa sair para ele entrar. Então ele parou, ligou a seta e deixou o outro lado livre. Quem quisesse passar, quem é motorista que sabe o que eu estou falando. Ele disse que simplesmente veio um rapaz e na vaga dele. Pense. Olha, irmãos, isso já aconteceu comigo, não foi uma, nem duas, nem três vezes. A pastora olhar para minha cara assim e começar a rir. E eu olhar para ela assim e dizer, por isso que as brigas acontecem. E aí ele falou que chegou para o rapaz e falou, não entendi, por que você entrou na minha vaga? Você não viu que eu estou aqui esperando? Mas é assim, não foi como eu estou falando aqui não. Ele falou que você vai sair, você vai tirar seu carro daí. Não mandei você entrar? Eu estava aqui esperando. Não foi calminho assim como eu estou falando.
E assim o cara tirou, né? O cara tirou. Porque foi uma pessoa que reconheceu que estava errado. Segundo ele, o rapaz não viu que ele estava parado. Mas isso acontece, e já aconteceu comigo várias vezes. Nem só com carro em estacionamento, em fila de supermercado. O pessoal chega e entra na minha frente. E entra um e entra dois. Eu não estou entendendo, eu estou fora da fila. Não estou entendendo. Ô irmãos, muitas das vezes é Deus nos testando. Outras vezes é o diabo mesmo, sabe? Tentando te cutucar. E você tem que estar ligado, irmãos. Tá? Você tem que estar ligado. A pressa, às vezes, você... Olha, irmãos, já aconteceu cada coisa comigo. Mas cada coisa, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Do cara não querer deixar eu passar. Eu querendo passar, irmãos, e o cara não deixou eu passar. Vou para a direita, o cara vai para a direita. Vou para a esquerda, o cara vai para a esquerda, sem querer deixar eu passar. Falei, não, isso não está acontecendo comigo. Então, isso não tem muito tempo que isso aconteceu comigo aqui na cidade. E eu falei, olha, por isso que as pessoas matam e morrem no trânsito. Porque tem pessoas que elas fazem miséria no trânsito, irmãos. Elas fazem miséria. E tira a vida de muitas pessoas no trânsito, tá? Imprudência, pessoas mesmo de má índole, que não está nem aí com o próximo, não se preocupa com o próximo. Acidente, irmãos, é acidente, mas imprudência também é imprudência. Então, fique vigilante, irmão. 1 ou 2 lugares na fila não pode tirar Jesus da tua vida, tá? Não pode. Então, essa é a palavra que eu deixo para você nessa tarde. Deus é em primeiro lugar na sua vida. Tenha Deus na sua vida. Deixa Deus ser visto. Se as pessoas não conseguirem ver Deus em você, Deus não está em você. Se Deus está em você, as pessoas vão ver Deus em você, irmão. Isso não tem. Por quê? Vou repetir pela terceira vez. Se as pessoas não verem Deus em você, Ele não está em você. Porque não se pode esconder uma cidade em cima do monte. Não é isso que a Bíblia diz? Não se pode esconder uma cidade toda iluminada em cima de um monte à noite. Ela vai ser vista de longe. Então, servo de Deus, pessoas tementes a Deus, elas são conhecidas onde elas chegarem, tá? Não é porque tem uma placa Jesus, eu sou de Jesus, ou as camisas, né? Não é. Ou, eu sou crente, sou servo de Deus, do Deus Altíssimo. Também não é. É pelas atitudes. É pelas atitudes. É pelo estilo de vida. Servir a Deus não é, alguns têm como uma religião, irmãos. Não é. Servir a Deus é um estilo de vida. Tá? Vida com Deus é um estilo de vida. Você decidiu viver assim. Isso não é religião. Não tem nada a ver com religião. Quem pensa assim, pensa errado. Tá? Nada a ver. Religião tem muito dedo do homem.
vida com Deus? Não, vida com Deus é vida com Deus. É você e Deus e o testemunho vivo. É a presença de Deus se manifestando em você. Deus sendo levado às pessoas. Deus indo até as pessoas através de você. Você é bem maior do que o que você é. Nós somos bem maiores do que o que nós nos vemos. Nós podemos fazer bem mais do que o que nós vemos. Nós podemos ser bem mais do que o que nós enxergamos. Vida com Deus, nada natural. Tudo aquilo que é natural, humano, é tudo vaidade, como diz o Salomão. Mas aquilo que vem de Deus permanece. A vaidade passa. Nós aqui, que somos de uma outra geração, podemos ver como tem vivido essa geração atual. Nada a ver com o que nós vivemos, com o nosso tempo, né, irmãos? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nada a ver. Eu fico olhando minha filha com 10 anos, descobre cada coisa na tecnologia que eu não sei para onde vai. Eu fico, ainda bem que a pastora me salva. Ainda bem que eu tenho a pastora para me salvar, porque eu sou leigo. E aí ela descobre e bota, às vezes ela pega o meu celular e ela muda algumas coisas no meu celular. E aí eu, Melina, como é que você conseguiu fazer isso? Que eu não sei, que eu nunca fiz, que eu não consigo. E ela, não, é assim, cheguei. E eu fico assim, falei, meu Deus do céu. É uma outra geração. A nossa cabeça não vai pensar igual a essa geração atual. Vai para os pais aí, viu? Você que tem filho pequeno aí, você vai correr muito se você quiser alcançá-los. Você vai correr muito. Prepara as canelas, porque não vai alcançar. A mente deles está, bem mais à frente. É uma outra mente. É um outro ensino. Sabe, irmãos, é tudo novo. Essa geração é tudo novo. E não adianta você querer acompanhar, que você não vai acompanhar. É melhor você ser humilde e dizer logo, olha, não consigo. É como um idoso de 70 anos querer competir com um jovem de 18 anos. Não vai. Não vai. Tá? O jovem vai sumir, vai deixar o idoso para trás. Normal. O idoso tem que dizer, eu sou idoso, você é jovem, vai embora, pode ficar à vontade. Né? Não vou aguentar te acompanhar. Né? Quando a gente jogava futebol, né? Era assim, tinha uns velhinhos que vencia a gente, né? Quantos velhinhos já tirou, né? Velhinho de 70 anos que tentei passar com a bola por eles, e eu rápido, e ele tomar a bola de mim. Muitas vezes, né, Rogério? Muitas vezes isso aconteceu. Todo mundo fica rindo assim. Por quê? Porque eu tinha rapidez, mas eu não tinha algo chamado experiência. Eu não tinha experiência, eles tinham experiência. Então eu tocava a bola, corria para pegar pelo outro lado, né?
é chamado o drible da vaca, né? Jogava a bola por aqui para passar pelo lado de cá. Só que ele já sabia que ia fazer isso. O que é que ele fazia? Tomava a frente. Então, o que é que vence nessa geração? A experiência. Eles não vão ter experiência que você tem. Essa geração nova não vai ter a experiência que você tem. Experiência, mas conhecimento. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos fazer uma troca. Eles me dão o conhecimento e eu dou o quê? A experiência. Viu, papais? Os papais que estão aqui. Nós que temos filho aí, crianças, adolescentes, netos. Você dá para ele a experiência. E ele te dá o quê? A inteligência. O conhecimento. Conhecimento eles têm mais que você. Eles estudam mais que você. Estudaram mais que você. Eles entendem da tecnologia. Eles entendem da ciência desse tempo. Nós não. Nós que estudávamos 2 séries à noite. Como é que chamava? Eu nem lembro como é que chamava aquilo. Era 2 séries à noite. Então, em um ano, a gente fazia 2 séries. Não é Mobral, não, né? Alguma coisa assim. Aceleração. Isso aí. A gente fez aceleração, irmãos. Vai competir com esses adolescentes aí que tem um ensino diferenciado? Jamais. Jamais. Mas aí a gente vai com experiência. Quando eles jogar a bola, a gente vai com o corpo. Aí já foi. Bota o corpo na frente, eles não vão para lugar nenhum. Experiência. Tá, irmãos? Essa aí vai para a família. Já que dia de quinta-feira nós falamos para a família, então não queira competir com os seus filhos. Eu me preocupava muito. Antecipado, tá, irmãos? Eu sempre calculo assim. Eu sempre trabalho com cálculo, né? E eu me preocupava muito. Meu Deus, como é que eu vou cuidar da minha filha no futuro? Como é que vai estar a educação no futuro? Como é que eu vou acompanhar os meus filhos no futuro? É difícil acompanhar. Eu tenho uma e não acompanho, imagine quem tem 4, 5. Imagine. Melina, às vezes, Melina na 5ª série, irmãos, me faz pergunta que eu fico assim, calma aí, calma. Ah, porque isso? Não, calma, vai devagar. Deixa eu pedir uma ajudazinha aqui ao Google. Quando a pastora não me salva. É uma outra geração. A pastora já é de um outro tempo, né? Não é que eu sou velho, não, tá? Mas a pastora já é de um outro tempo. A pastora é de uma outra região. A pastora já teve um outro nível de estudo. A pastora não fez aceleração como eu, né? Então, são essas dificuldades que a gente enfrenta como pai de família, como família. Pais e mães de família, preparem-se. Tá? Nós vamos orar. Essa palavra eu quero deixar para você. Espero que você tenha entendido o que Deus quis falar contigo. Que você venha pôr em prática aquilo que Deus falou ao teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, nos criaste também para o louvor da Tua glória. Nós somos gratos por esse momento que nós tivemos aqui. E eu quero assim orar pela vida de cada um desses irmãos que saíram das suas casas, que estão aqui,
por a vida desses irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que eles sejam ricamente abençoados, suas famílias, as suas necessidades sejam supridas no Senhor, pois nós confiamos na Tua palavra que diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Pai, muito obrigado, Senhor, que tenhamos assim um final de semana de paz, um final de semana na Tua presença, que seja assim, ó Deus, de proteção, de cuidado. Nós oramos por pessoas que estão em casa, infectadas por esse vírus. Nós pedimos que essas pessoas sejam assim, meu Pai, ministradas agora, que todo sintoma ruim seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos, nós cancelamos todo sintoma maligno na vida dessas pessoas que estão em casa, que estão nos hospitais, que elas recebam a cura do Senhor, que esses medicamentos, ó Deus, venha fazer um efeito, mas que a Tua mão poderosa venha estar sobre elas agora. As famílias que estão enlutadas, que sejam assim, meu Pai, abençoadas agora. O Teu Espírito que consola, o Consolador, venha sobre essas pessoas nesse momento, que perderam entes queridos, e venha fortalecê-las, meu Pai. Fortalece essas pessoas, tira toda tristeza, toda angústia, pois o Senhor é o motivo da nossa alegria. Pai Santo, Pai querido, nós oramos agradecidos por tudo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te peço também que a nossa imunidade física e espiritual seja aumentada, Senhor, mais e mais, para que vírus maligno nenhum tenha acesso à nossa vida, nem espiritual e nem física. Nos guarda a nossa casa, cobre os nossos filhos, ó Deus, cobre a nossa família, os nossos familiares, onde estiver, Senhor, os nossos familiares, amigos, que sejam guardados. Oramos pelo Brasil, Pai. Declaramos que sobre a nação brasileira venha a Tua mão poderosa, Senhor, trazendo a cura, trazendo a Tua paz, meu Pai, em todas as áreas do Brasil, dessa população brasileira, em todos os meios, o Teu Espírito se manifeste, sobre a vida do presidente, ó Deus, sobre a vida dos ministros que trabalham com ele, sobre a vida dos ministros do STF, dos deputados, dos senadores. Ó Pai, toma em Tuas mãos, assim também como os governadores de cada estado, prefeito de cada cidade, vereadores, ó Deus, as autoridades militares, toma em Tuas mãos, os pastores, as igrejas. Ó Pai Santo, tem misericórdia, nós dependemos de Ti, não somos nada sem o Senhor. Por isso, nós abençoamos o Brasil, abençoamos as autoridades, porque todas elas são constituídas por Ti. E abençoamos cada pessoa que nos assiste nesse momento, e os irmãos que se encontram aqui. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.